Estamos aqui, voltamos. E aí, gente, vamos lá. Opa! Agora sim. Põe de pé com o celular. De pé ou deitado? Põe de pé, Bruno. De pé. Então, Aí, tá. no Instagram fica melhor de pé. Opa! Ah, ou conhecer tecnologia, né? Para aí que nós vamos Agora você tá arrumar de isso cabeça para aqui. baixo. Para aí. Então vamos embora. Então vamos assim mesmo. Pronto. Aí melhorou. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, que bom. Que bom poder falar com um grande amigo, presidente. E aí, como é que tá o tempo aí pelo sul? Tá frio? Tá frio aí, não? Não, olha, tá um entardecer muito bonito. O dia hoje foi meio cinza, assim, mas agora nós estamos com um entardecer bonito, mas já começou a ficar fresquinho. Eu acho que Curitiba fica mais frio do que Porto Alegre. A previsão é amanhã, na Serra Catarinense, é dar -4 essa madrugada. Então vai ficar frio para cá. Mas não é muito, Não, não. Pelo menos que eu estava vendo a previsão, né? nós só temos que nos dar conta que nós estamos ainda em abril, né? O frio ainda não chegou. Sim, não chegou. Mas aqui para nós, aqui para Curitiba, por exemplo, já a metade de abril já geou, né? Já em outros anos, né? Já teve época que geou nessa época. Então, não é muito incomum para nós aqui o tempo esfriar bastante, né? Mas assim, Bruno, então só vamos começar já. Estamos aguardando o pessoal já entrando aí, né? Tem nossos seguidores aí. Apesar que hoje, como é uma véspera de feriadão, talvez o pessoal já esteja um pouco de folga, né? Mas tem gente boa aí, ó. A Barbieri tá chegando agora, falando para nós aqui. Tem bastante gente É, chegando aqui, o olá, pessoal que nos acompanha aí na nossa live diária, né? Que a coisa gente boa. queria agradecer, Bruno, o convite, aceitar, né? Para a gente poder mostrar um pouco para o Brasil todo, né? As lideranças do Brasil, que a escola particular tem um monte de gente que a defende em todos os cantos do Brasil. E nessa pandemia, nós conseguimos, antes até da pandemia, né? A gente já se orgulhava um pouco disso, das emendas da reforma tributária, a gente se movimentou no Brasil todo e deu assim um belo resultado do ponto de vista da capacidade que a gente teve de articulação junto aos deputados e tal, né? Então, eu acho que a gente tem realmente esse momento agora, a gente aproveitar para mostrar um pouco para o Brasil todo, né? Ontem nós conversamos com Portugal, amanhã vou conversar com a Elaine lá do Amazonas, né? Então, pô, as pessoas começam aos poucos, vão percebendo a, as lideranças que fazem a diferença na defesa da escola particular brasileira, né? Então é nesse sentido que agradeço aí que você tenha aceito o convite e aí é o apoio do Rio Grande na federação, nas grandes lutas nacionais que a gente tem enfrentado em todos os tempos, não só agora, né? Mas então, obrigado aí por aceitar participar e contar um pouco aí do Rio Grande para nós aí. Então, a ideia é um pouco É, isso, você contar não tanto só a pandemia que a gente está vivendo, que realmente é um problema importante, mas como é que é a escola particular no Rio Grande, quais são as dificuldades que vocês enfrentam sempre aí, como é que vocês resolvem os problemas, né, negociação, essas coisas, né, do Conselho Estadual, as coisas que de alguma maneira, aqui a gente diz os três mundos que atrapalham a gente poder fazer educação de qualidade, né? Não é que atrapalham, mas é o mundo da burocracia, do Estado, né? O mundo das relações de trabalho, que é um mundo complexo, né? E o mundo da relação do consumidor, aí, com a direito, de muito direito e tal, que acaba acontecendo na escola, né? Então, seja bem-vindo, obrigado pela presença aí. então, Ademar, muito obrigado pelo convite. Eu quero parabenizar a FENEP pelo trabalho que ela tem feito. Eu acho que se nós estamos organizados em uma federação, isso se deve ao trabalho de todos os nossos ex-presidentes e ao trabalho que tu vem conduzindo agora. Eu acho que nós temos, a FENEP ela representa efetivamente o ensino particular brasileiro, né? É o real representante, é onde estão congregados os maiores sindicatos de todo o Brasil, né? É o órgão que a gente sabe que é o nosso representante.
né, o trabalho que vem sendo feito em Brasília, né, o trabalho de representação que nós temos. Eu sei que é sempre importante a gente lembrar o trabalho que a professora Amabile faz em Brasília. Claro, todos nós fazemos no nosso estado, mas antes de falar um pouco do nosso Cinep, eu quero enaltecer o trabalho que a FENEP tem feito, mesmo nesse momento de crise, quando nós temos questões que envolvem o Senado Federal, questões que envolvem a Câmara dos deputados, o trabalho que a FENEP tem feito em Brasília na defesa do ensino privado brasileiro. Né? Então, o Cinep-RS, aqui, os gaúchos, se sentem muito honrados de fazer parte dessa federação. Então, para nós, quando recebemos esse convite, eu falo em nome de toda a nossa diretoria, eu sei que eu falo em nome de todo o ensino privado gaúcho. Nós ficamos muito felizes de poder usar desse espaço nobre que a FENEP abre para poder falar um pouco sobre o nosso estado. Né? Mas, acima de tudo, parabenizar toda a diretoria da FENEP por esse trabalho que ela vem fazendo. Então, esse primeiro cumprimento inicial, e agora eu vou falar um pouco sobre o nosso estado. Não sei se tu queres dar um pitaco sobre essa minha primeira fala ou posso seguir? Pode seguir, por favor. Tá. É Então, nosso olha tempo só. aí, Bruno. Eu quero falar uns 15, 20 minutos, né? Senão também o pessoal não aguenta muito. De repente, algumas perguntas que se vêm e tal, deixa, né? Pra gente falar se deixa, eu vou até amanhã, né? Sabe como é que é? Não, nós Então dois vamos vamos até lá. amanhã. Nós dois, e se servir um vinho, nós viramos a noite, né? Aí complica bastante, complica bastante. Aí complica bastante. Mas então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, falar sobre o Cinep-RS, né? O Cinep do Rio Grande do Sul, ele congrega tanto a educação básica como o ensino superior. Né? Então, nós representamos desde a educação infantil até o doutorado. Né? Então, é um sindicato que abrange todos os níveis. Hoje, no Rio Grande do Sul, a gente estima cerca de 400 mil alunos na rede privada de educação básica e uns 350 mil no ensino superior. Né? Então, atendemos cerca de 800 mil alunos. Né? E o Cinep ele procura estar presente em todo o estado. O Cinep tem várias delegacias regionais espalhadas pelo nosso estado, porque nós entendemos que o Rio Grande do Sul é um estado grande, obviamente não é tão grande quanto Amazonas, que vai estar a presidente aqui amanhã, mas é um estado relativamente grande, então nós temos delegacias espalhadas por todo o estado. Né? É um sindicato que procura ter essa capilaridade para poder ouvir o associado. Eu costumo dizer que o Cinep ele só existe em função dos associados, em função da escola particular, em função do ensino superior particular. Né? E, sem dúvida nenhuma, a nossa principal bandeira é a defesa intransigente do ensino privado. Né? Isso é uma questão constitucional, nós sabemos disso, mas, de qualquer maneira, ainda existem pessoas que enxergam o ensino privado como uma concessão do Estado. Eu acho que esse espaço nobre que nós temos é um espaço que a gente precisa sempre trazer essa ideia. Não, nós não somos uma concessão do Estado, o ensino ele é aberto à livre iniciativa, né, e, nesse sentido, o Cinep pauta todas as suas ações. Eu diria que aqui no Rio Grande do Sul, atualmente, nós temos uma relação muito boa com o governo do Estado e com a Secretaria Estadual de Educação. Eu acho que o mesmo a gente pode dizer com o Conselho Estadual de Educação, que entende que o ensino privado ele tem diferenças em relação à escola pública, e é muito importante sempre frisar que nós não somos contra o ensino público, muito antes pelo contrário, nós queremos um ensino público forte, nós queremos um bom ensino público, porque quanto melhor for o ensino público, nós vamos ter que subir a régua e melhor vai ter que ser o ensino privado. Então, somos a favor do ensino público de qualidade, porque isso é importante para o país. Nós representamos, basicamente, quando se fala em educação básica, 15% dos alunos, né? E não adianta para nós, como cidadãos brasileiros, saber que esses 15% dos alunos estão sendo atendidos com qualidade e estão recebendo uma educação adequada. Se nós temos 85% da nossa população... Grande, né?
O diferencial que a Exatamente. educação privada faz, nesses 15%, é fundamental. Se é uma escola de primeiro mundo. Mas seria melhor para o Brasil todo Exatamente. que todas as escolas fossem assim, as públicas especialmente, né? Para todos os brasileiros. Vale a Exatamente. pena. Por isso que nós temos essa parceria com a Secretaria Estadual de Educação para trabalhar junto. O mesmo vale para as secretarias municipais. Né? Nós não podemos considerar o ensino privado uma ilha. Né? Nós estamos dentro de um país e o que nós queremos é que toda a população brasileira possa ter um ensino de excelência. Né? Então, o que a gente pensa em relação a isso? Né? Muito bem, se a escola pública ela não consegue fazer o mesmo que a iniciativa privada consegue fazer, então vamos trabalhar com alternativas, vamos trabalhar com parcerias, vamos trabalhar com vouchers. Então, a ideia é que a iniciativa privada possa estar ao lado do poder público para oferecer um ensino de qualidade. Eu acho que essa é a bandeira que o Cinep levanta sempre, né? E nós temos certeza que a FENEP trabalha com isso também, né? De poder oferecer um ensino de qualidade para toda a população. Né? A gente tem que nivelar o nosso ensino por cima, falando de educação básica e ensino superior, porque o Brasil Sim. só vai se tornar uma nação independente, só vai se tornar um país rico quando o Brasil investir em educação, quando essa for a nossa prioridade. Né? E aí, essa sendo a prioridade, a gente sabe que o Brasil vai crescer, que nós vamos seguir aquele caminho que todos nós queremos de riqueza e de prosperidade. Então, esse, de forma geral, presidente, seria a nossa ideia em relação a tudo que acontece na educação do nosso país, né? De que a gente tem que trabalhar... Diga. Só queria fazer uma pergunta aí. Em termos assim, das dificuldades que a gente está vendo aí, você tem acompanhado no nosso gabinete de crise lá, que a coronavírus é uma crise mundial, uma crise de saúde e uma crise econômica que vem junto, né? Você tem tido mais dificuldade, parecida com as dificuldades dos outros estados, com o negócio de lei estadual, com o PROCON se mantendo, com brigarada nas escolas pedindo desconto? Como é que está isso aí no Rio Grande? Eu diria que, em primeiro lugar, eu quero saudar o Conselho Estadual de Educação do nosso estado, porque logo que essa crise começou, o Conselho Estadual de Educação emitiu um parecer, né, muito importante, e com esse parecer foram liberados para os alunos atividades domiciliares para a educação básica, falando em educação básica, obviamente, né? Então, foi liberado atividades domiciliares desde a educação infantil até o ensino médio. Né? E esses dias de atividades domiciliares, pelo nosso parecer aqui do nosso estado, contarão como dias letivos. Então, nós somos um estado privilegiado nesse sentido. Foi né? o primeiro, né, estado, né, Berno? Foi o primeiro estado Eu que acho que resolveu a foi... parada, né? Exatamente, a gente tem que parabenizar, o Cinep ele tem 2 conselheiros, né, mas o total eles são 21 conselheiros, mas os conselheiros entenderam o que estava acontecendo, entenderam a importância do momento e a importância que o conselho logo se manifestasse. Então, aqui, a presidente Sônia, que fique o nosso elogio público aqui por esse parecer. Então, nesse sentido, a questão pedagógica para a educação básica ficou rapidamente resolvida. Né? Para o ensino superior, e nós sabemos que é uma norma federal, né? Também a questão das nossas instituições que não têm EAD poderem trabalhar de forma remota. E é muito importante, Ademar, esse é um discurso que nós temos usado, né? O ensino superior trabalha de forma remota, para diferenciar daquele tradicional ensino EAD, né, que existe com tutor e com um número de alunos por sala de aula. Quando a gente fala em atuação de forma importante, remota, né, é aquele mesmo diferenciar. professor, exatamente, é o mesmo professor que dava aula Explica o presencial e o conceito, né? professor Porque que está dando... Exatamente, é aquele professor que dava aula presencial, que está trabalhando remotamente, são poucos alunos em sala de aula, então é da mesma forma que estava sendo prestado um serviço presencial, né, esse serviço passou a ser prestado de forma remota, o que difere muito daqueles cursos tradicionais em EAD. Então é muito importante que os alunos que estão nos assistindo nesse momento saibam a diferença daquilo que eles estão recebendo em atividade remota, daquilo que a gente considera
entre aspas, aquele EAD tradicional, né? Aquele que os alunos se matriculam, que tem um material, material que já é igual para todos os alunos, que tem tutor, não falando nem bem nem mal desse EAD Não, mas a tradicional, questão mas é dizendo que ele é escala, né, bem Bruno? diferente. Isso, a questão é Exatamente, a questão escala, é que né? ele é bem Quando você faz um diferente. ensino, o EAD, você grava uma aula e replica ela para muitas turmas, né? Ou seja, o cara assiste, muita gente assiste a mesma aula. Então o custo é muito menor. Quando você faz essa modalidade que é ensino domiciliar, é o mesmo professor falando ao vivo para os alunos. Então, na verdade, aumenta o custo, porque é uma espécie de. O professor é o mesmo preço e a tecnologia que foi usada para fazer essas coisas acaba sendo um investimento, se a instituição não tiver esses recursos todos disponíveis. Então, ela é muito diferente exatamente pelo custo disso, né? O investimento, uma aula que você grava e repete para um monte de gente, outra você faz personalizada para aquela turma, né? Então, a diferença é só que o aluno não se deslocou até a escola, basicamente, né? Então, é só para explicar que Exatamente. também é só um jogo de palavras, né? Não, exatamente. É importante que os alunos entendam isso e nesse momento eu acho que um ator que nós temos que colocar que está sendo muito importante, o Simpro, que é o sindicato dos nossos professores, tem sido muito parceiro nosso também, tem entendido que os professores vão ter que fazer alguma atividade que não faziam antes, né? Mas de qualquer maneira a gente tem que atender os alunos, né? Eu diria que o nosso principal desafio nesse momento de crise é continuar atendendo os alunos da melhor maneira possível, né? A gente sabe, todos nós tínhamos um planejamento, queríamos estar com os alunos nas nossas escolas, nas nossas faculdades, mas infelizmente as circunstâncias nos levaram a trabalhar de forma remota com as atividades domiciliares. Então, o que o Sinep tem dito e tem se posicionado aqui no Rio Grande do Sul é que as escolas estão tentando fazer o melhor possível dentro de uma realidade nova, que é nova para a escola, que é nova para os professores, é nova para as famílias, é nova para os alunos. Todos nós estamos aprendendo, né? A gente tem dito que nós temos feito coisas que jamais imaginaríamos seriam capazes de fazer antes, né? Porque a necessidade, aquilo que surgiu, né? A gente está conseguindo encontrar um bom caminho, né? Nós estamos praticamente, vamos fechar agora um mês com atividades domiciliares, porque a partir do dia 13 de março, né, o ensino superior já teve as suas aulas suspensas por um decreto estadual e a educação básica a partir do dia 15, então eu diria que as escolas, as faculdades já conseguiram alcançar um ritmo, né? E nós, obviamente, nós enfrentamos, a gente tem ouvido algumas questões que pipocam em todo o Brasil, alguns questionamentos a respeito de pagamento de mensalidades. Eu acho que essa é uma questão importante, que a gente use esse espaço também para que a gente possa colocar a nossa posição. Em primeiro lugar, nós temos a questão contratual. Eu acho que é muito importante que todas as pessoas saibam que os alunos, quando se fala em educação básica, eles assinam, as famílias assinam um contrato anual com 12 parcelas. Quando se fala de ensino superior, um contrato semestral com 6 parcelas, e não se paga efetivamente um mês de estudo, né? Mas sim uma parcela da semestralidade ou da anualidade. Então, isso, a própria Secretaria, o Ministério da Justiça, os PROCONs têm tido este entendimento, né, que as mensalidades escolares elas devem ser adimplidas pelos alunos e pelas famílias. O discurso do Sinep é exatamente nesse sentido, mas também nós entendemos que nós temos famílias ou alguns alunos que estão passando por uma situação diferenciada. Então, para esses alunos, sim, é necessário, é importante que seja dado um atendimento especial. O que nós temos nos posicionado contra, e nós sabemos que existem projetos tramitando a nível federal e também alguma possibilidade aqui de acontecer no nosso estado, é uma determinação de que todas as mensalidades tenham que ser reduzidas em determinado patamar, ou 10, ou 15, ou até 30, ou até algumas vezes 50%. Isso não tem a mínima base legal, isso vai causar o fechamento de escolas, isso vai trazer uma crise sem precedentes para o setor.
Nós temos ouvido também que algumas escolas, em função de estarem fechadas, acabam não pagando água, ou não pagando luz, ou não tendo o custo com material que envolve limpeza, mas esses são custos muito pequenos que não chegam a 3% do que seja o gasto de uma instituição. E, por outro lado, as instituições estão fazendo um investimento muito grande para poder se apropriar de tecnologias e poder continuar funcionando. Então, Vale nessa lembrar, né, questão Bruno, que envolve... é só para lembrar, né, que quando você tiver que repor as aulas, né, se for, era uma época de férias, junho, dezembro, você vai acabar tendo esse gasto de luz, de água, que mesmo pequeno você vai ter que repor ele, né? Então, não há muito o que se falar, né, em mexer em preço, porque a não ser que você consiga mexer no custo, que agora até essa medida provisória de redução de jornadas, para a escola pequena, de repente dá para reduzir a jornada, reduzir o custo e então repassar algum tipo de retorno para as famílias. Mas, de fato, é muito complexo, cada instituição tem a sua tocada, né? E essa é a defesa que nós fazemos no Brasil inteiro. Você falou assim que algumas famílias entraram numa crise. Na verdade, o grande problema é que a maioria das famílias, né, das escolas privadas, a grande maioria, a grande parte delas, sofreram um impacto importante nas suas rendas, né, nos seus negócios e tudo. Parou todo mundo, né? Então, isso explodiu dentro da escola, o que é muito natural até, né? E a gente sabe, Ademar, eu tenho certeza, conhecendo os outros estados, os presidentes dos outros sindicatos, eu tenho certeza que a orientação é sempre que uma família estiver passando por alguma dificuldade, que ela procure a escola, né? Eu tenho certeza que as escolas elas vão entender que estamos em um momento de crise e o diálogo sempre vai estar aberto. Eu acho que essa é a característica da nossa escola privada. É esse acolhimento que nós damos para o aluno, é esse tratamento diferenciado que os alunos recebem nas nossas escolas. Exatamente. Então, mas você também tem alguns deputados querendo fazer lei para reduzir também aí no Rio Grande? O que acontece? Nós estamos hoje, no nosso estado, o protocolo para a entrada de novos projetos de lei, ele está fechado. Então, existe, digamos assim, um pré-projeto, né? Mas mesmo assim nós já estamos conversando com os deputados que são autores deste pré-projeto, explicando para eles, em primeiro lugar, que essa norma ela é inconstitucional, né? Porque não cabe aos estados da federação legislar sobre essa questão, e em segundo lugar, ela é uma norma que vai acabar com um setor, né? Se fizer uma tábua rasa, como se diz, de um desconto generalizado para todas as escolas, isso vai fechar escolas, isso vai causar uma crise muito grande. E além disso, quando a gente fala nessa crise que estamos vivendo, nós temos, obviamente, dentro da nossa clientela, aquelas famílias que têm condições de, mesmo passando por alguma dificuldade, continuar adimplindo com as suas parcelas. É claro que se essa crise, se não tivermos logo a volta às aulas ou a própria abertura do comércio, né, nós sabemos que a situação vai se agravar. Mas nesse momento atual a gente não consegue fazer planejamento para uma semana. Às vezes nós não conseguimos planejar de manhã para a tarde. Então o que a gente tem feito é conversado mês a mês com as famílias, emitido os boletos e contando com a colaboração de todos, né? Infelizmente, né, quando a gente acha que todas as questões elas estão mais ou menos tranquilas, surge ontem um texto nacional dos próprios defensores públicos, né, falando em redução das nossas mensalidades. Então, eu diria que a cada dia, a cada hora, nós temos uma surpresa nova. Mas a gente vai gerenciando isso. O Sinep ele tem uma equipe, uma diretoria, nós temos reuniões semanais, mas nesse momento de crise nós temos feito reuniões 2 vezes por semana, né? Nós temos feito uma reunião semanal com os nossos delegados regionais, né? Nós temos feito reuniões com a nossa comissão de negociação, que estão suspensas, obviamente, as negociações sindicais, mas o Sinep tem muito ouvido as escolas e procurado ouvir as famílias também, né? A gente entende que as famílias têm que ser ouvidas
e que a gente vai juntos construir uma saída melhor. Eu acho que todos nós vamos sair melhores dessa crise, né? Desde que a gente trabalhe junto na mesma direção e procurando resolver os problemas que vão se apresentando, né? Que a gente sabe que eles são muito maiores quando a gente fala de educação infantil, né? A gente sabe que aquelas escolas que têm educação infantil estão passando por maiores dificuldades e também já uma crise que já não é de hoje, que envolve o ensino superior, né? Quando a gente pega o ensino médio, nós trabalhamos com adolescentes que já são muito mais digitais do que nós somos, né, Ademar? Então, para eles, eu estou dizendo, vai ser difícil eu trazer esses alunos do ensino médio depois para dentro da escola, né? Vai ser uma luta, eles talvez queiram continuar de forma remota, e o mesmo vale para os alunos que são dos anos finais do ensino fundamental. Mas aqueles do ensino fundamental, os menores, a educação infantil, a gente sabe que é um momento diferente, né? E que as atividades vão ter que ser lúdicas e esse tempo, o compromisso que nós temos assumido aqui é que as escolas elas não vão deixar nenhuma lacuna, isso vale, obviamente, escolas e as instituições de ensino superior, que nós não vamos deixar nenhuma lacuna para os alunos, né? Nem que nós tenhamos que entrar janeiro adentro, ou fevereiro, ou não ter férias. O nosso compromisso, acima de tudo, é com uma educação de qualidade. Sem dúvida. Eu tenho dito isso em todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar. O pessoal vem com a pergunta dos 180 dias. Gravei até um vídeo para o TV Senado hoje e falei exatamente isso. Falei, a sociedade brasileira pode ficar tranquila que a escola particular vai preparar os estudantes para seguir a sua vida escolar. A escola particular vai continuar sendo a escola de primeiro mundo que o Brasil tem. Então, pode ficar tranquilo. Nós vamos fazer o que tiver que fazer. Nossos alunos não terão nenhum prejuízo pedagógico para seguir sua vida escolar. E é isso que você está falando. De norte a sul do Brasil, esse é o coração da escola. Esse é o sentimento da escola, né? A escola privada no Brasil é feita de gente que acredita que pode mudar o mundo a partir das crianças. E não é diferente disso. E gente assim não vai fazer uma feita, né, Bruno? Não vai ser por causa de uma Exato, não. pandemiazinha aí, que nem diz o nosso presidente, com uma gripezinha. Mas o que a gente diz é isso, é muito importante essa frente que a FENEP está fazendo, Ademar, a tua condução é muito importante e nós aqui no Rio Grande do Sul seguimos os teus passos, né? Pode contar com o Estado do Rio Grande do Sul está fechado com a nossa federação, com as ações que nós estamos tomando, e eu digo, é como tu falaste há pouco, é uma educação de qualidade, é uma educação diferenciada, né? E o próprio resultado do PISA demonstrou isso, né? Nós temos uma escola, eu não vou dizer de primeiro mundo, uma escola melhor do que a de primeiro mundo aqui no nosso Nós país, somos né? comparados, Em né, Bruno, muitas... com a Alemanha, com a França, em leitura e ciências. Estamos ali na escola privada. Então, não há o que se questionar e ninguém vai fazer mal feito por causa de... Porque ficou 3 meses, 2 meses, 1 mês, por conta de uma doença, de uma pandemia, né? Quando nós tivermos a oportunidade de voltar, nós faremos o trabalho sem sombra de dúvida, né? Eu tenho a honra de ser presidente da federação nesse momento e falo isso com muita tranquilidade. Conheço bastante instituições no Brasil, conheço bastante os educadores no Brasil. Não tenho nenhum receio de afirmar isso, porque eu tenho certeza que a gente fará isso, como sempre, com maestria, com competência, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Bruno, pelo jeito vocês estão no Rio Grande, estão em paz aí, estão tranquilos. Então a gente tem mais que... Não, tranquilos a gente nunca está. Não, a gente... eu diria que é Porque uma frase que não é minha, que a gente gosta muito de usar, né? A vigilância é o preço que nós temos para a nossa democracia. Então, nós temos que estar sempre vigilantes, nós estamos atentos a todos os movimentos, mas a gente tem que manter a tranquilidade. é verdade. Mas na verdade, sim, Bruno, a gente tem acompanhado, aí, tive ontem conversando com Portugal, Rio de Janeiro, tem acompanhado aí alguns estados, está muito mais difícil, o pessoal tem tido bastante dificuldade em Brasília, né? Em Minas Gerais, Azulei, que tem tido bastante problema, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, Benjamin, também está uma luta inglória lá, com bastante problema com o Ministério Público, com o sindicato, com todo mundo, né? Evidentemente que
todo mundo tem a sua história, todo mundo tem as suas dificuldades, né? Mas é muito interessante, né? E essa ideia, inclusive, dessa conversa que a gente está fazendo, é mostrar um pouco a grande diversidade que é o Brasil, né? Em alguns estados, as coisas não tão tranquilas. A crise é a mesma, o problema é o mesmo. Mas a forma de enfrentar, o jeito de ver é diferente, né? Isso é que é legal, né? A dimensão, né? Não, ó, eu não quero em nenhum momento trocar de lugar nem com o Benjamin lá, deixa São Paulo para ele, deixa lá o pessoal do Rio com Portugal com os problemas dele, né? Em Minas, deixa lá, eu não troco com ninguém, deixa aqui nós no Rio Grande do Sul quieto. Senão, se der muita confusão também, a gente faz uma revolução farroupilha e separa. Muito bem, Bruno. Então, queria que você fizesse alguma consideração aí que você queira fazer para a gente encerrar nosso bate-papo aí. Eu acho que a consideração final é, em primeiro lugar, é pedir para que as pessoas fiquem em casa. Nesse momento é o que tem sido pedido aqui no nosso estado. Talvez existam realidades diferentes em outros estados, né? Mas é o que tem se feito aqui no Rio Grande do Sul. E, obviamente, a gente não pode falar no dia de hoje sem desejar uma feliz Páscoa, né, para todos, né, que a gente possa aproveitar esse momento, né, e poder pensar, poder lembrar de tudo que aconteceu nesse momento e poder refletir, né, para que nós possamos sair, com certeza, melhor do que nós entramos nessa crise. Isso aí. Então, estamos conversando com o Bruno, que é o presidente do sindicato do Sinep do Rio Grande do Sul, né, é um dos nossos grandes líderes aí do sul do mundo, aqui da educação privada do Brasil. Né, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com meu amigo, meu companheiro de jornada, meu companheiro de vinhos de vez em quando a gente pode, né? Isso é importante. Agradecer a todo mundo aí que nos acompanha na rede social. Amanhã ainda teremos mais uma conversa com a Helene do Amazonas. Na segunda-feira a gente volta com o Dr. Diego, que ainda temos o assunto trabalhista, que é as questões das medidas provisórias, a decisão do Lewandowski lá, né, a medida, do STF. Suspendendo, né? Agora, suspendendo e tal, uma liminar dele e tal. Então o Diego vem trazer um pouco mais de informação para que a nossa base esteja bem informada. Está bem informada, né? O Colégio de Advogados está sempre muito conectado, orientando os sindicatos, orientando as escolas, e é a partir dos sindicatos mesmo que tem que acontecer essa orientação, né? O que cabe à FENEP é ajudar a mastigar os problemas e espalhar eles pelo Brasil. Espalhar as soluções pelo Brasil, não os problemas, né? Mas eu queria agradecer aí a tua disposição, feliz Páscoa para você, para tua família, né? E obrigado pela força de sempre aí. E obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. E amanhã estaremos aqui de volta. E, obviamente, Ademar, desculpa, eu não posso encerrar porque eu esqueci de mandar um abraço para a grande presidente do Sinep Paraná, né? A professora Cris, eu tenho que mandar um abraço especial antes de nós terminarmos essa live. Fala para ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Oi, querido. Tô aqui Olha só. você. Ô, professor. Que bom. Eu diria que é uma audiência qualificada. Pode deixar. Para todos nós, uma saudação. Com a Cris, a gente pode... Eu acho que agora a gente consegue terminar essa live em alto estilo, professora Ademar. Com a Cris, a gente agora sim a gente pode dizer que foi uma conversa de alto nível. Obrigada, Bruno, pelo carinho. Dá que ser assim. Muito bem, gente. Obrigado aí a todos. Um abraço, Bruno. Um abraço para você e tua família. Um abraço. Para os gaúchos. Tchau, tchau. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau.